Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos ensaios clínicos, discutindo o que é um ensaio clínico randomizado, por que nem sempre ele é a melhor escolha de pesquisa e também veremos algumas considerações históricas. Em um ensaio clínico randomizado, os pacientes elegíveis eles são distribuídos aleatoriamente em dois ou mais grupos de pesquisa. Em um desses grupos, os pacientes vão receber um determinado tratamento, que pode ser o tratamento experimental que nós estamos querendo avaliar. Em um segundo grupo, os pacientes irão receber um outro tratamento, que pode ser um tratamento placebo ou até mesmo a utilização de um medicamento de referência. Entretanto, o ensaio clínico randomizado, ele não é sempre o delineamento mais adequado para que nós possamos testar uma hipótese. Quando nós estamos falando de tratamentos efetivamente, sim, o ensaio clínico randomizado, ele é o nosso padrão ouro de escolha. Ele é o tratamento que nós vamos selecionar para ter as melhores respostas de pesquisa. Entretanto, se nós quisermos fazer um diagnóstico ou rastreamento, por exemplo, de uma doença, ver quantas pessoas em uma dada população possuem uma determinada doença, o melhor delineamento é um delineamento transversal. Um delineamento que é apenas observacional, em que nós vamos avaliar a presença desta determinada situação em uma doença. Quando nós queremos avaliar prognóstico, também pode ser que o melhor, a melhor escolha não seja o ensaio clínico randomizado, e sim um delineamento longitudinal ou uma corte. E quando nós queremos saber qual é a causa de uma determinada doença, da mesma forma, normalmente não vamos utilizar um ensaio clínico randomizado. Podemos utilizar, por exemplo, uma corte, estudos de caso controle, ou até mesmo em determinadas situações, relatos de caso. Ou seja, o nosso delineamento vai depender da nossa hipótese do estudo. Nem sempre nós vamos escolher o ensaio clínico randomizado, ou seja, a depender do tipo de estudo que nós queremos, nós não temos só o ensaio clínico randomizado para escolher. Nós teremos outros tipos de delineamento que podem ser escolhidos. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos pegar alguns exemplos de situações em que efetivamente realizar um ensaio clínico randomizado poderia ser problemático, como por exemplo quando nós temos situações éticas envolvidas. Aqui tem um exemplo de um artigo que foi publicado em 2018, falando que o uso de paraquedas para prevenir morte e traumas quando se pula de um avião, foi realizado um ensaio clínico randomizado, controlado, em que os indivíduos eles eram aleatoriamente selecionados para utilizar ou não paraquedas ao saltarem de um avião. Aí, com esse estudo, nós podemos exemplificar várias situações de pesquisa. Primeira coisa que vocês devem estar já apavorados pensando é na questão ética, né? Como assim? Nós vamos randomizar pessoas para saltarem de um avião usando ou não usando paraquedas? Mas quem é o louco que vai assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para participar de um estudo desses? Bom, aí tem que ver os detalhes do estudo, né? Como efetivamente esse estudo foi realizado. Então, a primeira lição a tirar aqui desse estudo é que nós não podemos tirar nenhum tipo de conclusão ou avaliar se o estudo é bom só lendo o título do artigo. O que muitas vezes as pessoas fazem, veem um título do artigo e já chegam a alguma conclusão a partir desse título. Esse estudo aqui foi realmente feito, gente. Ele não é um estudo que não foi realizado. Só que o detalhe, quando nós entramos no texto para ler, o que acontece? Sim, as pessoas pulavam deste avião com
ou sem paraquedas. Só que este era um avião daqueles aviões pequenos, né? Um avião que normalmente se salta de paraquedas não é um avião comercial daqueles enormes, é um avião pequeno e o avião estava parado no chão. Portanto, eles selecionaram as pessoas para sair desse avião, pulando com ou sem o paraquedas nas costas. E o que eles perceberam? Fizeram análise estatística, o estudo foi todo direitinho, todo feito direitinho. O que eles perceberam? Que ninguém morreu nem se machucou. Por quê? Porque as pessoas pulavam de cerca de 1 metro de altura. Tá? Então, nós temos que sempre ler os detalhes do estudo. Aí vocês podem pensar, tá, mas que ridículo, por que esse estudo foi feito? Esse estudo foi feito justamente para uma prova de conceito, para mostrar que nós podemos fazer um estudo, que ele tem um controle feito adequadamente, que ele pode ser feito com análise estatística adequado, ele pode ter tudo correto, mas ele não tem validade externa nenhuma. Então, quando nós vamos ler um artigo, quando nós vamos interpretar evidências científicas que foram publicadas, nós temos que analisar criticamente. Tá? Aqui é um grande exemplo. O estudo foi bem feito, o estudo teve todas as características. Entretanto, as pessoas pulavam do avião parado no chão. Por isso, ninguém morreu, ninguém se machucou. Então, isso acho que é um exemplo bem interessante de que se fosse feito um ensaio clínico randomizado na situação real de salto de paraquedas, em que o avião está a cerca de 10 mil pés de altitude, obviamente que não teria nenhum sentido ético fazer esse estudo, porque obviamente as pessoas seriam atiradas para a morte sem paraquedas, tá? Então nós temos que sempre ler o estudo inteiro e não apenas o título deste estudo. Um outro exemplo interessante de um estudo que foi realizado que não era um ensaio clínico randomizado e não poderia ser feito até por questões éticas também, foi o primeiro estudo que demonstrou que o fumo estava associado com mortalidade, principalmente por câncer de pulmão. Até a década de 50, não era comprovado que o fumo poderia ser prejudicial à saúde. Então, quando esse estudo foi realizado e publicado em 1954, o que se observou? Que os fumantes de 25 ou mais cigarros por dia tinham quase o dobro da chance de desenvolver, o dobro da razão de desenvolvimento de câncer de pulmão e, consequentemente, morte. Tá? Esse estudo não foi um ensaio clínico randomizado. Esse estudo foi um estudo com uma grande quantidade de indivíduos, foi feito com médicos da Grã-Bretanha, foi feito com uma grande quantidade de indivíduos, mostrou claramente, sua análise mostrou claramente a relação dos hábitos de fumo com morte por câncer de pulmão. Seria ético fazer um ensaio clínico randomizado e colocar metade das pessoas serem obrigadas a fumar e a outra metade não fumando? Não, não seria ético. Então, esse estudo, mesmo sendo observacional, ele foi um estudo longitudinal, ele teve força suficiente para mostrar os efeitos do fumo no câncer de pulmão, tá bem? Também a gente tem exemplos em que, da mesma forma, estudos observacionais foram bastante importantes, como é o caso da talidomida. Talidomida foi um medicamento utilizado na década de 60 para o tratamento de enjoos e ansiedade na gestação. E ele causava anormalidades congênitas bastante graves, que eram chamadas de focomelia, em que as crianças nasciam sem os membros. É uma anormalidade congênita bastante grave e foi diretamente relacionada ao uso de talidomida, por meio de estudo de casos. E coisas muito raras também, não se pode fazer ensaios clínicos randomizados, como, por exemplo, um artigo que foi publicado
sobre inalação acidental de preservativo. Então, trazendo esses exemplos para mostrar que nem sempre um ensaio clínico randomizado vai ser o que vai nos mostrar o que nós queremos responder da nossa pergunta de pesquisa. Bom, então, o ensaio clínico randomizado, ele é ideal para avaliação de um tratamento. Mas por que fazer ensaio clínico randomizado? Muitas vezes as pessoas dizem assim, por que ensaio clínico randomizado se quando nós verificamos assim, uma pessoa utilizou a substância A para se tratar e ficou bem? Esse relato do indivíduo não é suficiente? Um relato de um médico que diz, nossa, eu tratei 700 indivíduos com o medicamento tal e eles ficaram curados da Covid, isso não é suficiente? Não, isso não é suficiente, por vários motivos. O primeiro motivo é a história natural da doença. Boa parte das doenças, em sua história natural, vai ter uma melhora espontânea, como é o caso, por exemplo, da própria Covid. Mais de 98% dos indivíduos que são contaminados por Covid, eles não vão ter nenhum problema de saúde mais grave. A história natural da doença leva a uma melhora espontânea na maior parte dos indivíduos, 98% dos indivíduos. Então, significa que aquele médico que testou 700 pacientes e deu um determinado medicamento e disse que esses pacientes todos ficaram bem, pode ser que simplesmente seja a história natural da doença. E aqueles que não ficaram bem foram os que não voltaram para o consultório dele, que foram para um hospital e ele nem acompanhou. Então, uma experiência clínica não é suficiente para avaliação de um tratamento novo, justamente por causa da história natural da doença. Em outras situações, a gente tem também o que é chamado efeito Hawthorne. O que seria esse efeito Hawthorne? Que também é responsável por uma parcela da melhora. É o efeito que é observado quando o indivíduo se sente cuidado por um profissional da saúde. No momento que ele se sente cuidado por um profissional da saúde, ele realmente tem melhora em várias doenças diferentes. Isso não vai acontecer para todas as doenças? Não, mas vai acontecer com muitas. Então, o indivíduo que recebe um cuidado melhor de uma equipe de saúde, ele tem melhoras nos seus sintomas, sim. Além disso, tem o efeito dos cuidados habituais. Então, o indivíduo que vai realizar um determinado tratamento, ele também vai ter associação de cuidados habituais, né? Que, por exemplo, no caso da Covid, esses médicos que davam tratamentos que não foram comprovados cientificamente para esta doença, como, por exemplo, hidroxicloroquina, eles também davam cuidados habituais para esses pacientes, como, por exemplo, o uso de antitérmicos, o uso de analgésicos. Esses cuidados habituais também auxiliavam na melhora dos sintomas desses pacientes e não necessariamente o medicamento que estava sendo utilizado. Temos também o efeito placebo, em que apenas o indivíduo recebendo alguma coisa inócua, ele acredita que aquilo vai trazer melhoras e essas melhoras são observadas. Apenas uma fração da melhora pode ser atribuída a uma nova intervenção. E esta fração aqui, que é realmente atribuída ao tratamento, à nova intervenção, é que é a fração que a gente consegue analisar só com ensaio clínico randomizado. Se não fizer ensaio clínico randomizado para avaliar tratamento, a gente está avaliando uma soma de todos os fatores citados aqui previamente. Para avaliar apenas o efeito da nova intervenção, nós temos obrigatoriamente que fazer o ensaio clínico randomizado. Mas isso não é de conhecimento da humanidade há tanto tempo. Os ensaios clínicos, eles, da maneira como são conhecidos hoje em dia, eles são realizados bastante recentemente.
O princípio da realização de ensaios clínicos, não necessariamente randomizados, ele começou por volta de 1700, né, lá no século XVIII. James Lind avaliou indivíduos que tinham escorbuto, marinheiros que tinham escorbuto. Ele dividiu esses marinheiros em uma série de grupos diferentes de apenas 2 pessoas. Não teve randomização, não teve nada assim. E o que ele fez? Ele deu várias coisas diferentes para cada um desses marinheiros. Alguns recebiam frutas cítricas. Outra dupla recebia ácido sulfúrico, acreditem, até isso. Outra dupla recebia óleo de alguma coisa. Foram várias coisas que ele utilizou. E o que ele percebeu? Que quem recebeu as frutas cítricas teve uma cura extremamente rápida do escorbuto. Então ele já germinou uma ideia de ensaios clínicos. Edward Jenner também, ainda no século XVIII, ele começou a fazer a variolação, né, que era o início da vacinação contra a varíola. O que ele fez? Indivíduos que têm contato com a varíola bovina, eles ficam previamente imunizados e não desenvolvem a varíola humana. Então, ele percebeu isso porque mulheres que trabalhavam retirando leite das vacas que tinham varíola bovina, elas depois, mesmo em contato com indivíduos que tivessem a varíola humana, elas não desenvolviam a doença. A varíola bovina nos humanos, ela causa uma doença muito mais fraca, muito menos grave do que a varíola humana. Então, o que ele fez? Ele começou a inocular varíola bovina nos indivíduos. E ele começou, inclusive, ele fez no próprio filho, tá? E verificou que essas pessoas realmente não desenvolviam a varíola humana. Claro que não foi um ensaio clínico randomizado, mas ele já usou os indivíduos, ele verificou, então avaliou que essas pessoas não desenvolviam a doença, né? No século XX é que a estatística começou a ter uma importância muito grande no desenvolvimento dos ensaios clínicos. Por quê? Porque com novas análises estatísticas, novas análises matemáticas, novas formas de ver os resultados, se conseguiu ter um salto gigantesco na qualidade dos ensaios clínicos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu sugiro este livro, que é muito legal, muito interessante. Uma senhora Thomas Shah, que mostra como a estatística revolucionou a ciência no século XX. Ele é fantástico, é um livro que mostra, desde o início do século XX, vários conhecimentos que foram sendo adquiridos, né, para que a gente pudesse ter um avanço muito grande na pesquisa científica. O primeiro ensaio clínico randomizado efetivamente, ele foi publicado em 1948, ele foi feito na década de 40. O que foi esse ensaio clínico? Esse ensaio clínico, ele foi realizado por um epidemiologista estatístico, o Bradford Hill, que inclusive, hoje em dia, os critérios de pesquisa para a gente realizar um ensaio clínico, eles são chamados de critérios de Bradford Hill. Tá? Ele foi o responsável por criar o processo de randomização. Como fazer essa aleatorização dos indivíduos de pesquisa. Ele fez isso, então, utilizando streptomicina, que era um antibiótico novo naquela época, para o tratamento de tuberculose. Ele randomizou os indivíduos num grupo que recebia a streptomicina e um grupo que não recebia. E percebeu as melhoras muito grandes nos indivíduos que recebiam a streptomicina para o tratamento da tuberculose. Os ensaios clínicos no século XX, então, eles começaram cada vez a ser mais realizados, mas começaram a ser realizados muitas vezes sem seguir princípios éticos. Na década de 60, então, um conjunto de princípios éticos ele foi redigido, que é a Declaração de Helsinki, e até hoje nós seguimos esses princípios éticos. Não seguir esses princípios éticos leva a pesquisas como as que foram realizadas
na época da Segunda Guerra Mundial, em que eram feitas pesquisas sem nenhum tipo de ética com os indivíduos, realizadas pelos nazistas. Também foram realizadas pesquisas nos Estados Unidos, uma pesquisa que separava indivíduos com sífilis para não receber o tratamento, para simplesmente ver o que ia acontecer com esses indivíduos, o que é completamente antiético, sendo que já existia o tratamento para essas pesquisas. Cada vez mais, os ensaios clínicos randomizados ao longo do século XX, eles foram tendo melhoras, eles foram sendo feitos com mais cuidados. E eu sugiro um outro livro, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, porque toda a pesquisa do câncer também impulsionou muito a realização dos ensaios clínicos. Esse livro, O Imperador de Todos os Males, também discute bastante toda a pesquisa em relação ao tratamento do câncer e faz a gente entender com muito mais facilidade todos esses processos. Bom, terminamos então essa aula e teremos em seguida a parte 4 da aula de ensaios clínicos.